Terça-feira a gente muda de assunto para antecipar uma informação para você. Dia 27 de junho é o Dia Internacional da Micro e da Pequena Empresa. E os MEIs geram ganho nacional na nossa economia de por volta de 69 bilhões e meio de reais. A cada duas vagas criadas por uma empresa do Simples, uma surge indiretamente. Isso é resultado de uma pesquisa do Sebrae com a Fundação Getúlio Vargas. As empresas, por exemplo, optantes do Simples, faturam até 4 milhões e 800 mil reais por ano. E a gente vai conversar agora com o Daniel Mesquita Coelho, que é presidente da FENACON, que é a Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas. Daniel, bom dia, muito grata por sua participação. Daniel, bom dia, muito grata por sua participação. Bom dia, obrigado pelo convite. Sempre um prazer aqui poder esclarecer algumas dúvidas e poder contribuir com informações aqui do empreendedorismo brasileiro. Daniel, os MEIs, né, geralmente eles têm como principal foco o serviço, né? São eles que movimentam muito a nossa economia brasileira, né, já que a gente não tem tantas indústrias, principalmente aqui no estado do Ceará. O MEI é uma forma de inclusão social, né? De dar oportunidades para aquelas pessoas que não eram empresários, por exemplo, ambulantes, outras pessoas que não tinham condições de montar uma empresa de médio ou pequeno porte. Então, é uma oportunidade que ele tem de entrar no mercado através do seu CNPJ, do microempreendedorismo individual, para conseguir alcançar outros objetivos, que é o crescimento e o desenvolvimento dele perante o mercado. E a maioria, sim, dos MEIs, eles procuram a área de serviços, vistos ser um segmento maior, né? Ele tem mais oportunidades da área de serviço que o próprio comércio. Então, por isso que o MEI, ele atinge mais o segmento de serviços. Com relação aos MEIs, né, eles movimentam a economia, a gente falou há pouquinho tempo nos destaques a respeito da reforma tributária, o que é que já vem sendo discutido, né, para facilitar a vida dos MEIs, apesar de que o MEI ele já tem uma redução tributária, né, mas às vezes incide muita coisa. O MEI, ele precisa entender um pouco até onde ele pode chegar, né, porque ele tem uma fase de transição para o seu crescimento empresarial. Então, ele só pode faturar até 81 mil ano, né? E se ele ultrapassar isso, ele tem que passar para microempresa ou empresa de pequeno porte. Na reforma tributária, não se discute ainda sobre empresas do simples ou microempreendedorismo individual. Apesar da tabela ser muito defasada, mais de 80% de defasagem, ainda não se está discutindo. Inclusive, hoje foi criado um comitê, né, de discussão sobre as empresas do Simples, que o MEI está enquadrado, para ver quais são as discussões, quais são as possibilidades que nós teremos futuras. Mas na reforma tributária ainda não se discute isso. A reforma tributária ela vai servir apenas para os outros tipos de empresa, que serão as empresas de lucro presumido e lucro real. E aí, então, vai ficar esse pessoal meio que no limbo, esperando ainda? Já não era para resolver tudo agora na reforma tributária? Olha, seria o ideal. Inclusive, a própria reforma tributária ela ainda não é uma reforma boa para as empresas de serviços. Primeiro que ela deixa as empresas do Simples lá de fora, então as empresas do Simples poderão perder concorrência, inclusive os MEIs, né? A gente fala do Simples enquadrando tudo. E as outras empresas, o segmento principalmente do setor de serviços, vai ter empresas que vão ter atividades que vão onerar mais de 84%. Então, nós, como representantes de classe, estamos mostrando os números, defendendo, esperando que o governo mostre a transparência dos cálculos dessa reforma tributária, que ele informa que não vai onerar nenhum tipo de empresa, mas infelizmente os números são outros, né? Então a gente precisa sim melhorar o ambiente do MEI e do Simples, aumentar a tabela e principalmente fazer uma transição melhor do MEI para a microempresa, porque o MEI ele paga de R$ 66 a R$ 71. E se ele ultrapassar o limite de 81 mil, ele já começa pagando 6% sobre o faturamento. Então, a gente tinha que
trabalhar melhor uma transição do MEI para uma empresa de uma forma melhor, mais confortável, que ele não sinta uma tributação tão grande da noite para o dia. Que o que acontece, né? Hoje nós temos mais de 15 milhões de MEIs, muito deles inadimplentes, chegando aí perto de 50%. Isso é ruim, né? Porque ele fica ali com o seu CPF pendente, seu CNPJ, e ele não consegue gerar o crédito devido para operar suas transações. E aí possibilita seu crescimento no mercado. Agora, com relação, por exemplo, ao MEI conseguir financiamentos, é mais fácil ele sendo MEI ou é melhor ele evoluir para super simples? Só lembrando, né? A sequência é MEI, super simples, micro, pequena, média e grande empresa, ou eu mexi aí na sequência? Mexeu um pouquinho. Então, nós temos o quê? O microempreendedor individual, que é o MEI, que é uma empresa do Simples. Depois do MEI, ele passa para a microempresa, certo? Então, é uma transformação. Aí ele já começa a pagar sobre o faturamento de acordo com a tabela da sua atividade. Depois da microempresa, é a empresa de pequeno porte, que vai de acordo com o seu faturamento, se ele for crescendo, vai aumentando. E depois vem para os outros tipos de empresa, né? Que aí sai do Simples Nacional, vai para o lucro presumido e lucro real. Então, até pequena empresa pode ser simples. Isso, até em pequena empresa. Lembrando que o teto da Simples, né, é até 4 milhões e 800 no federal e nos estados e municípios ele é 3.600. Então ele tem que ter cuidado aí no cálculo de tributação. Certo. As facilidades, né, para conseguir um financiamento que eu tinha te perguntado, né, são melhores para quem está começando nessa cadeia produtiva? Olha, em várias instituições financeiras existem créditos melhores para MEI e para empresas do Simples, que são microempresas e empresas de pequeno porte. Um crédito com a taxa reduzida, um crédito de acordo com o tamanho da empresa. Mas para isso, o microempreendedor ele tem que mostrar ali qual é a sua previsão de faturamento, o que ele já faturou, dependendo se ele está iniciando agora, já é um CNPJ antigo, para ele conseguir um crédito favorável. Obviamente, as taxas de juros hoje não estão boas, né? A gente vê que o mercado está com a taxa de juros muito alta, mas pode ser que numa negociação com qualquer entidade financeira, bancos, cooperativas ou outros, você consiga um crédito especial e que você consiga utilizar aquele dinheiro para o crescimento da sua empresa. É importante que o MEI saiba separar aquele valor que ele vai pegar para investir da sua vida pessoal. Porque se ele misturar, ele vai terminar perdendo o controle do que ele investiria dentro da sua empresa, como MEI, e do que ele está gastando no seu dia a dia como vida pessoal. Então, ele tem que começar a trabalhar como empresário, né? Pensar como um empresário deve separar. Para isso, vários cursos são ofertados gratuitamente pelo Senac, pelo Sebrae, né? As empresas de contabilidade que são optantes do Simples, elas são obrigadas por lei em abrir o MEI gratuitamente e fazer a sua primeira declaração. Isso é importante, porque vários sites, eles cobram uma taxa. Se você colocar lá Portal do Empreendedor, ele vai lhe encaminhar para vários outros sites que eles vão lhe mandar uma taxa para abrir o CNPJ. E não paga taxa, é totalmente gratuito. Então, ele tem que saber desde quando abre a empresa, em qual mercado ele vai entrar, atividade, se onde ele vai se adequar é melhor, é pior e de qual forma ele vai direcionar. E nos créditos também, né? Sempre fazer contas para aquela parcela, mesmo que tenha a carência, quando vier, tem que caber no bolso do empresário. Senão ele vai ficar na dívida aí e vai correr juros e multa e vai ficar uma dívida impagável. Daniel, durante muito tempo, e eu acho que ainda hoje acontece um pouco disso, se romantizou o empreendedorismo, se incentivou muitas pessoas a abrirem o CNPJ como microempreendedor individual, e essas pessoas foram meio que jogadas aí no mercado. Você falou que são 15 milhões de MEIs pelo nosso país. São pessoas que poderiam estar desempregadas, mas aí abrem um MEI e acham que resolveu a própria vida. Mas elas esquecem, por exemplo, que algumas das vantagens de você trabalhar
no emprego formal, de ter uma carteira assinada, o MEI não tem. Por exemplo, plano de saúde de um MEI não vai dar direito a desconto imposto de renda. Aquela pessoa vai ter a mesma aposentadoria que se ela trabalhasse com um salário maior, né, porque ela paga o MEI por um prolabore. Explica melhor essas duas questões, por favor. Pronto. Como MEI, ele pode ter uma série de vantagens. Por exemplo, em plano de saúde, conseguir descontos em planos, que geralmente para a empresa é mais barato, certo? Mas no quesito de segurança, por exemplo, a aposentadoria, você trouxe bem, ele só vai contribuir com 5% do INSS. Isto é, ele só vai receber parte da aposentadoria, ele não vai receber uma aposentadoria integral. Então, para ele ele se aposentar de forma integral, ele teria que fazer um complemento da Previdência Privada mensalmente, Previdência Pública, né, do INSS, mensalmente. Então, isso ele tem que ficar atento. Por isso que eu digo que é importante o MEI procurar uma consultoria contábil, um contador, conversar, entender todos os parâmetros, porque se ele deixar de pagar os impostos, ele vai ficar inadimplente junto à Receita Federal. Seu CPF vai ficar bloqueado lá para você conseguir qualquer tipo de certidão. Se você fosse carteira assinada, você teria um seguro-desemprego, teria outros tipos de benefícios, o FGTS poderia sacar, dependendo do caso, de demissão ou não. Então, assim, é bom um microempreendedor ele saber que ele está virando um empresário. E o empresário, ele tem as suas obrigações, mas, portanto, o MEI é só um primeiro passo. O importante é que ele cresça, honre com todos os impostos, o crescimento da sua empresa vai fazer que ele seja um empreendedor de sucesso no mercado. Então, é importante muito ele conhecer até onde ele pode chegar. Porque muitos, como você falou, param no meio do caminho, abriu o MEI, não deu certo, nem deu baixa, nem paga mais as contribuições mensais e a dívida vai crescendo a cada mês, já que é uma dívida mensal. Além da obrigação anual, se não for realizada, ele vai também pagar uma multa por essa omissão. É difícil fechar um MEI? Assim como é fácil abrir? É da mesma forma, é muito simples abrir e fechar. Caso tenha algumas inscrições municipal e estadual, dependendo do seu estado, que possa demorar um pouco mais de tempo, mas é uma parte muito simples de fazer, é feita pelo site, não precisa deslocar até a prefeitura, até a Receita Federal, então tudo através do portal do governo, que você acessa e faz a baixa do seu microempreendedor individual. Daniel, tem uma pergunta que chegou aqui de um ouvinte de final 029, né, do telefone. Ele não quer se identificar, mas ele pergunta aqui, você falou que não se aposenta direito. Explica melhor, acho que ficou meio confuso aqui na cabeça dele a história da aposentadoria. Paga 5%, mas pelo menos o salário mínimo ele vai receber, né? Não vai receber um salário como se ele pagasse 27% de alíquota, né? Isso. O aposentadoria, ele tem uma contribuição de 11% mês, no mínimo de 11% mês, sobre o seu prolabore, vamos dizer assim. O MEI, ele tem uma redução para justamente ele pagar menos imposto, certo? Então, ele só contribui com 5% sobre o INSS. E isso não vai lhe dar uma aposentadoria integral. Então, para ele ter essa aposentadoria integral, ele teria que, no caso, fazendo as contas rápido, seria recolher os 6% a mais no seu prolabore mensal. Se ele for uma pessoa que já trabalhou, né, ajuda. Isso. Aí, se ele for uma pessoa que já trabalhou como CLT, ou foi empresário, alguma época, que contribuiu da forma que a lei contribui 100%, ele vai fazer uma média de todos os salários conforme a legislação, né? Conforme os cálculos de INSS, de aposentadoria. O que é que a gente indica? Existe um aplicativo, um app do governo, Meu INSS. Você baixa no seu celular, coloca seus dados, ele vai dizer o tempo de contribuição, quanto falta para se aposentar, qual é a média. Então, ele fica ali acompanhando a sua aposentadoria, para não sofrer surpresas no futuro, né? Então, ele tem que ficar acompanhando para ver se as contribuições dele estão lá no INSS mesmo, e se tudo que ele recolheu no passado está contando para o seu benefício de aposentadoria futura.
Ok. Daniel, muito grata aí por sua participação, por ter nos adiantado alguns detalhes, né? Já que o Dia Nacional Internacional, melhor dizendo, da micro e pequena empresa é no dia 27 de junho. A gente está abordando esse assunto uma semana antes, já para que quem é MEI, que ouviu aí todas essas informações, possa comemorar o dia 27, né? Já regularizando essas questões, ou pelo menos dando entrada no que a gente abordou aqui. É isso mesmo. A gente fica à disposição e são esses empresários do MEI, microempresa EPP, que fazem o nosso país crescer, né? Então, eles são muito importantes para o nosso país, pois representam a maioria das empresas e a maioria da empregabilidade existente no Brasil. Muito Valeu. obrigado. Eu que agradeço, Daniel Mesquita Coelho, presidente da FENACON, que é a Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisa. Um grande abraço, uma excelente semana para você. Tchau. 10h28.